possa abençoar você aí na sua casa, ou você aí onde você estiver. Se você estiver no hospital, que o Senhor Jesus possa derramar cura sobre a sua vida, alegria, paz, curar não só o seu físico, mas curar também o seu emocional, né? Você, de repente, estiver trabalhando, que o Senhor Jesus possa te abençoar aí também no trabalho. De repente, você trabalha no hospital, né? Que o Senhor Jesus possa te abençoar, possa te usar aí para abençoar outras pessoas. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Nós temos falado e estudado sobre o livro de Josué. E eu gostaria de, rapidamente, que falássemos um pouquinho sobre esse livro, esse texto aqui, em Josué, capítulo 7. Vou ler apenas o verso 1. Você que está aí e puder deixar sua Bíblia aberta, nós vamos depois voltar um pouquinho em outros textos, aqui também em Josué. Vamos em outros textos fora de Josué, então se você puder deixar sua Bíblia com você, vai ser bênção. Antes disso, vamos orar, vamos pedir a Deus para nos abençoar, vamos pedir a Deus para derramar graça sobre a nossa vida. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia tão lindo que o Senhor nos deu, tão abençoado. Deus, dia talvez de contrastes, dia talvez de que para alguns foi um dia muito bom, para outros o dia não foi tão bom, e para outros foi um dia muito ruim. Mas para que o Senhor possa colocar paz. Clamo a Deus para que o Senhor abençoe esse momento, o momento da Tua Palavra, o momento, ó Deus, onde vamos meditar na Tua Palavra. Deus, e que a Tua Palavra possa aquietar o nosso coração. Pai, que a Tua Palavra possa acalmar as nossas emoções. No nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Diz assim, Josué capítulo 7, verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Nós estamos agora diante do capítulo 7 de Josué. E o povo veio passando, conquistando e veio fazendo algumas coisas. No capítulo 6 nós vemos a conquista de Jericó. O povo que estava sabendo já das histórias, já sabendo daquilo que vinha acontecendo com o povo hebreu, o que o povo hebreu tinha feito, como o povo hebreu tinha saído do Egito, e o povo já estava com medo, E o Senhor deu uma vitória sobre Jericó, uma vitória que só o Senhor pode dar, uma vitória que só Deus pode ter feito aquilo. Uma muralha e um lugar onde só Deus poderia ter derrubado aquela muralha. A Bíblia diz que que aquela muralha, haviam casas sobre a muralha. Não era uma muralha qualquer, não era qualquer coisa, era a muralha. E Deus destruiu aquela muralha. Deus destruiu aquilo que parecia impossível aos homens. Deus fez com que aquela muralha caísse, com os gritos do povo dele, com o louvor do povo dele. Então, eu gostaria de já abrir um parênteses aqui e falar com você. O que tem de impossível que você acha que é impossível para Deus derrubar? Qual a muralha que você acha que é impossível que Deus precisa derrubar na sua vida? Qual que é o gigante? Não é isso? Quando nós falamos de coisas grandes assim, podemos lembrar também de Davi e Golias. E o Senhor é quem nos dá a vitória. O Senhor é quem deu vitória àquele povo. Então, o Senhor pode te dar vitória naquilo que você está achando que é impossível. Aquilo que, de repente, para os seus olhos está impossível. O Senhor pode fazer com que isso aconteça. O Senhor pode fazer com que essa vitória chegue. Como que vai ser? Nós não sabemos, é o Senhor que vai fazer. O Senhor vai te dar estratégias. Então, vamos orar para que o Senhor te dê estratégias. Vamos fechar o parênteses, vamos voltar para o texto. Então, o povo passou por aquela vitória sobre Jericó. Mas havia uma ordem ali. Havia uma ordem, Deus havia dado uma ordem. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 6, capítulo 6, verso 17. Hoje o Senhor vai falar, olha,
Não é para ficar nada. A cidade está condenada. É para destruir tudo. A única coisa que vai continuar, você vai ver isso aí, ó, no verso 6, capítulo 6, verso 17 a 19. As únicas coisas que iam se salvar era Raabe, porque tinha dado guarida aos espias. E toda a família de Raabe. E aí o Senhor então vai preservar Raabe. No verso 22 do capítulo 6, você vê isso acontecendo. E aí, o restante da cidade estava condenada. Tudo era para ser destruído. Os animais eram para ser destruídos. Tudo. E era para vir somente a prata, o bronze, né? Somente isso. Os tesouros, somente isso, seriam consagrados ao Senhor. Mas quando a gente vai ver no capítulo 7, nós vamos perceber que não é isso que acontece. E o capítulo 7 já começa falando disso, de uma rebeldia, de uma desobediência, né? A palavra melhor, de repente, seria desobediência. O povo não obedeceu aquilo que o Senhor falou. E o povo, ou melhor, uma pessoa, trouxe um prejuízo enorme ao povo hebreu. No capítulo 7, Josué, se nós continuarmos lendo, Josué vai à cidade de Ai, e era uma cidade, de repente, uma cidade fácil de ser conquistada, fácil. Apenas 3.000 homens, não leva muita gente não, para não desgastar o povo. Apenas 3.000 homens dá para derrubar aquela cidade, dá para derrotar aquela cidade. E você vai ver aí no capítulo 7 que a cidade, o povo de Ai, derrota o povo de Israel. 36 homens mortos, e o povo sai de lá com o coração, como diz aqui no verso 5, o coração se derreteu como água. E houve um desânimo. Josué então rasgou suas vestes e começou a perguntar a Deus e saber por que o Senhor tirou ele daquele lá do Egito para que estivesse aqui agora nessa situação. Mas o Senhor respondeu para Josué: olha, tem pecado no meio do povo. Tem pecado no meio do povo. E aí nós precisamos então agora pensar nesse pecado. O pecado, como nós lemos aqui logo no início, estava em Acã. Estava lá nas tendas de Acã. Estava lá escondido. Meu irmão, a pergunta para mim e para você é: será que nós temos escondido alguns pecados? Temos agasalhado aí no nosso coração alguns pecados? Temos tratado o pecado, às vezes, como objeto de estimação? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer todo dia. Todo dia nós precisamos examinar o nosso coração. Paulo nos ensina isso lá em Coríntios, não é isso? Examine-se o homem a si mesmo. Olha, eu não estou aqui para falar do seu pecado. Não estou aqui. Estou aqui para, de repente, ajustar. Né? Se essa lente, por onde você está me vendo aqui, por onde o pessoal está filmando, tivesse aqui precisando de um ajuste, você precisava mexer, ia ficar embaçado, até chegar à nitidez como você está me vendo. E às vezes é assim que você participa do culto. O Senhor te traz um culto para fazer isso, ajustar as lentes. Quem sabe você não está assistindo esse culto para ajustar suas lentes? Existe algum pecado escondido aí no seu coração? Existe algum pecado que você ainda não se arrependeu? Eu preciso examinar o meu coração e eu vou falar se existe um pecado no meu coração e eu preciso confessar isso para Deus. E você precisa fazer isso também. Não sou eu que vou fazer isso para você, não sou eu que vou acusar o seu pecado. Acã havia escondido. E olha só o que diz no verso 21. Vamos olhar aí, capítulo 7, verso 21. Quando vi entre os despojos uma capa, e era uma boa capa babilônica, uma capa bonita. Os estudiosos, os historiadores dizem que era uma capa assim maravilhosa. Não era uma capa qualquer, era uma capa maravilhosa. Uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos. Cobicei-os e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda.
e a prata por debaixo. Existe aqui, então, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma situação que aconteceu lá no Éden. É, isso mesmo, lá no Éden. Há uma relação entre Acã, Adão e Eva. Se você for ver a sua Bíblia lá no capítulo 3, quando a serpente, a mais sagaz de todos os animais, aparece e começa a conversar com Eva, ela vai mostrando para Eva o fruto, né? Eu não sei qual que é o fruto, tem gente que fala que é maçã, tem gente que fala que é... Eu não sei qual que é o fruto que você gosta aí, tem gente que fala que é banana, qual que é o fruto que você gosta? Não sei, mas a Bíblia fala do fruto. E aí eles olharam, a mulher olhou o fruto, Eva olhou o fruto e cobiçou o fruto. Ela quis aquele fruto. E muitas vezes o pecado é assim, meu irmão. A gente olha para uma situação e ele desperta o desejo no nosso coração. Ele desperta um desejo dentro de mim e aquele desejo vai ganhando força, ganhando força, ganhando força, até que eu venha executar aquele pecado. Eva desejou aquele fruto, comeu daquele fruto. Acã viu e Acã cobiçou, desejou aquela capa. Aquilo que estava condenado por Deus. Lá no Éden, aquele fruto estava protegido, Eva sabia que não poderia comer daquele fruto, porque aquele fruto, se ela comesse, ela morreria. E ela não só comeu, como deu a Adão. E Adão, de repente, de uma forma omissa, deixou que a Eva comesse e também comeu. Meu irmão, assim é o pecado da nossa vida. Ele vai entrando devagarzinho, gera um desejo no nosso coração, e se eu não trabalhar aquele desejo, se eu não manter a minha fé, não manter a minha comunhão com Deus e repreender aquele desejo, porque eu sei que é pecado, ele vai entrando no meu coração, vai entrando, e de repente eu já executei o pecado. E aí o problema não está só em pecar, o problema está em viver no pecado, o problema está em não deixar o pecado. Eu e você, nós precisamos deixar o pecado, nós precisamos deixar o pecado. Nós estamos passando pelo período da Páscoa, e a Páscoa nos remete ao povo, quando o povo deixou o Egito. A Páscoa representa a libertação do povo ali no Egito. E ali era um sinal, apontando para o Cristo que haveria de vir, para o Cristo, o Cordeiro imaculado de Deus, que morreria pelo meu pecado, pelo seu pecado. O povo sabia disso, Acã sabia disso. Acã sabia disso, que ele não poderia comer, porque eles saíram e celebraram a Páscoa aqui, se você ver no verso capítulo 5, a Páscoa, a libertação do povo. Acã, olha Acã, você tem um compromisso com Deus, olha Acã, o Deus de aliança está com você, Acã, obedeça a Deus. Acã sabia disso, mas Acã resolveu desobedecer, porque cobiçou no seu coração. O que você tem cobiçado aí no seu coração? O que você tem desejado aí no seu coração? E eu vou mais além nessa pergunta: o que você tem pecado? Qual o tipo de pecado você tem cometido que você não tem se arrependido? Porque de repente esse pecado pode estar trazendo prazer, pode estar trazendo alegria, pode estar trazendo de repente uma satisfação, trazendo um status. Mas isso vai passar, meu irmão, isso vai passar. De repente Acã olhou para aquela capa e falou assim: nossa, agora eu tenho a capa mais bonita da Babilônia. Era a capa maravilhosa. Mas aquela capa, a consequência de ter aquela capa foi a morte de Acã e toda a sua família. Não foi só Acã que morreu. Se você continuar lendo o capítulo 7, você vai ver que não foi só Acã que morreu, mas todos foram apedrejados,
todos foram mortos para tirar o pecado no meio do povo. E aí, voltando ao pensamento da Páscoa, voltando à ideia da Páscoa, a Páscoa, ela é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos lembra da morte e ressurreição de Jesus. Acã pecou, Adão e Eva pecou. Por causa de Acã, toda a sua família foi condenada. Por causa de Adão e Eva, toda a raça humana foi condenada. Mas, lembrando ainda Gênesis, existia uma promessa de redenção. Gênesis 3,15. E aí, meu irmão, eu quero te lembrar que Deus é justo. Deus é justo. E Deus precisava cobrar essa justiça em alguém. Em alguém quem? Se Ele olhar para mim, eu não sou capaz não sou justo bastante, eu não tenho justiça nenhuma, para que Ele cobrasse de mim essa justiça. Você talvez não teria isso, talvez não, você não teria isso, porque nós não somos capazes de nos perdoar. Nós não somos capazes de nos redimir. Às vezes nós temos problema de nos perdoar, quando Deus já nos perdoou. Imagina se perdoar pelo seu próprio pecado. Mas Deus é justo, não é isso que nós falamos? Então Deus tinha que cobrar essa justiça em alguém. O pecado entrou no mundo, o pecado entrou no coração de Eva, de Adão, de Acã. Acã pagou com sua vida ali, porque era um tempo diferente, ali era um tempo diferente. Agora eu quero falar com você nesse tempo. O Senhor Jesus já pagou o seu pecado. Deus já cobrou a justiça em Jesus Cristo. Por isso nós somos justificados por causa de Jesus Cristo. Você é perdoado não por causa do seu mérito, não porque você é um cara bonzinho, não porque você é uma pessoa bacana, mas você é perdoado por causa dos méritos de Cristo. Ele, sendo justo, se entregou por nós. E aí nós podemos agora celebrar uma Páscoa, não com chocolate, né? Não com ovos de Páscoa, mas celebrar uma Páscoa verdadeira. Uma Páscoa porque Ele morreu, Ele se deu a morrer e Ele ressuscitou. E Ele agora nos traz vitória, nos traz a vitória da vida eterna, nos traz a vitória de tirar a condenação que havia sobre nós quando Adão pecou, quando Eva pecou. Agora nós somos libertos e somos transformados e somos então justificados por causa disso. Existe algum pecado, alguma capa, por mais bela que seja, guardada, escondida aí no seu coração? Como eu disse, não sou eu, não quero aqui te acusar. Não sou eu que tenho que te acusar. É você que tem que se examinar e pedir perdão. Nós podemos pecar, mas há diferença entre pecar e viver pecando. João escreve isso lá em suas cartas. Olha, aquele que é nascido de Deus não peca, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo se levantando e falando assim: Pai, perdoa o pecado do Léo. Perdoa o pecado do Léo, porque eu já paguei esse pecado na cruz. Hoje nós podemos chegar diante de Jesus e pedir perdão, chegar diante de Deus e pedir perdão em nome de Jesus. E ele se levanta diante do Pai e fala assim: olha, Pai, eu já paguei o pecado do Léo. Ele é justificado pela minha morte. Nós temos um advogado, meu irmão. Eu e você, nós podemos chegar diante de Deus e pedir a Deus para que nos abençoe. Falar assim: Deus, eu pequei, eu reconheço que eu pequei. Senhor, eu reconheço que o que eu fiz não foi certo. Mas nós precisamos fazer isso. Talvez, como Acã, nós temos dificuldade para fazer isso. Acã sabia que não podia pegar. Nós sabemos que nós não podemos fazer, de repente o que fazemos, mas nós acabamos fazendo, não é isso? Mas nós precisamos pedir o Espírito Santo para ter misericórdia de nós, para que possamos avançar, meu irmão, para que o pecado não possa nos travar, para que o pecado não possa nos segurar.
nos atrapalhar nesse relacionamento vivo que nós temos com Deus. A Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. Não adianta nós virmos à igreja, levantarmos as mãos, arrepiarmos e chorar, mas se não nos arrependermos, e quando eu falo de arrependimento, é um arrependimento que tem que acontecer no coração. Não é remorso, não é simplesmente, agora, não, é arrepender, lutar para deixar esse pecado. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão simples. Mas Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Mas Jesus Cristo, Ele se deu por nós. Deus pegou aquilo que Ele tinha de melhor, e enviou para que eu e você, nós fôssemos não só comprados, não tivéssemos somente um perdão, mas que nós tivéssemos a vida eterna. E assim como o pecado entrou no mundo por um homem só também esse pecado saiu por causa de Jesus Cristo. Eu e você, nós precisamos examinar o nosso coração, examinar aquilo que está lá dentro. O que o pecado tem feito com o meu coração, com o seu coração? E pedir perdão a Deus em nome de Jesus. Tirar aquilo que está escondido no mais profundo. E pedir a Deus para nos limpar. Pedir o Espírito Santo para nos deixar constrangido mesmo com esse amor. Meu irmão, a Páscoa nos faz lembrar que Jesus ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Ele vive junto ao Pai, intercedendo por mim, por você. E Ele vai voltar para nos buscar. E vamos morar eternamente com Ele. Morar eternamente com Ele. Nós estamos passando por um momento conturbado, um momento de luto para muitas famílias. Muitos irmãos, temos perdido muitos irmãos. Temos perdido aqui, mas vamos encontrar na glória. E essa tem que ser a alegria do crente. Essa tem que ser a alegria do crente. Que existe uma vida após a morte. Uma vida eterna com o Pai. E lá nós não vamos mais lutar contra o pecado. Lá nós não vamos mais tentar esconder algo que não se esconde. Lá nós não vamos mais ficar fingindo que está tudo bem quando não está tudo bem. Irmãos nossos que, se nós perguntássemos agora, olha, a família está lá aguardando, a família está lá esperando, você quer voltar? Eu tenho certeza que eles falariam não, porque onde eles estão é muito melhor. Eu gostaria de orar com você, e gostaria de orar por você que perdeu alguém, para que o Senhor coloque paz no seu coração. Orar com você que de repente precisa arrepender do pecado, para que o Senhor também coloque paz no seu coração. Orar com você que de repente, por causa da morte de alguém, se revoltou contra Deus, por causa da perda de um ente querido, está tentando brigar com Deus. E você sabe que não é assim. Vamos orar? Para que o Senhor sonde o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine aí o seu coração. Peça ao Senhor para examinar o seu coração.
se existe algum pecado aí escondido. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor que sonda o nosso coração. Deus, o Senhor sonda o nosso coração, pois a Tua palavra diz isso. O Senhor sonda e conhece o mais profundo. Deus, o Senhor conhece todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda existia. Deus, então, nós queremos que o Senhor nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Meu Pai, muitas vezes agasalhamos pecados na nossa vida. Muitas vezes nós agasalhamos situações na nossa vida que vai contra o Senhor. Deus, aquilo que o Senhor já condenou, aquilo que o Senhor já falou para não fazer, nós fazemos. Oh, meu Pai, tenha misericórdia. Deus, e às vezes esses pecados nos dá prazer, nos dá alegria, nos dá status. Senhor, e nós às vezes preferimos negociar com esse pecado em vez de rejeitar. Tenha misericórdia do nosso coração, Deus. Deus, aquele pecado que está começando a gerar desejo no coração do meu irmão, da minha irmã. Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Senhor, nos ajude, ó Deus, para lutar contra o pecado. Espírito Santo, nos ajude, nos mostra aquilo que precisamos arrepender, aquilo que precisamos arrepender e deixar, nos ajude a deixar também, para que possamos viver uma vida reta, uma vida íntegra diante do Senhor, meu Pai. Espírito Santo, nos ajude, Jesus nos ajude. Jesus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão enlutados. Deus, de repente alguém que ficou bravo com o Senhor, Deus. Quando o Senhor governa todas as coisas e tudo está em perfeito governo do Senhor. Deus, o Senhor é soberano e muitas vezes nós achamos que nosso desejo está acima do Senhor. Então tenha misericórdia. Tenha misericórdia desse coração que está revoltado com o Senhor porque perdeu alguém, achando que o Senhor não deveria ter feito isso. Deus, tenha misericórdia, Deus. Deus, tira essa raiz, Deus, de repente, de amargura e coloca o Teu bálsamo. Espírito Santo, consola o coração desses que estão enlutados. Consola, Espírito Santo. Oh, Deus. E nós queremos viver eternamente com o Senhor. No momento que o Senhor nos chamar, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, estaremos eternamente com Jesus Cristo, podendo deleitar dessa presença maravilhosa. E não lutaremos mais contra o pecado. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado por conquistar essa vitória na cruz. Obrigado por conquistar essa vitória da Sua ressurreição. Nós celebramos essa Páscoa, Deus, agradecidos, lembrando do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Celebramos a Páscoa, certos de que o nosso Redentor vive, certos de que o nosso Redentor voltará. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém e amém. Meu irmão, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê uma semana abençoada e que você possa examinar o seu coração todos os dias, vendo aquilo que precisa mudar. Tá bom? Um forte abraço. Olá, gente boa, muito obrigado por você estar conosco nesse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.